galera, aqui quem fala é o Tarcísio. E esse vídeo aqui é muito especial por dois motivos, né? Primeiro que foi uma dica, pedido da Tereza Cristina, que falou, cara, imprimi aqui esse jogo, mas não entendi muito bem, né? Tô um pouco confuso com as regras, você poderia, né? Eu conheci esse jogo através do teu canal. E eu já estava muito pensando em trazer esse jogo aqui e outros também. Então, na verdade, esse vídeo aqui ele vai abrir uma série que vão ter 3 vídeos aqui falando do Adventures of Sherlock Holmes. E depois eu vou pegar outros jogos desse tipo. Então, esses vídeos eles vão ser bem completos, eles vão ser até um pouquinho mais lentos, porque eu quero começar a divulgar mais esse tipo de jogo. Eu acho esse jogo maravilhoso. Ele chama The Adventures of Sherlock Holmes. Ele está aqui na minha mão e aqui no fundo também. Ele é um jogo do Steve Mackenzie. E esse jogo ele só tem em inglês, mas ele é gratuito. Você vai achar ele lá no Board Game Geek, BGG. Digita lá, The Adventures of Sherlock Holmes. Ele é um jogo para uma pessoa só e ele faz parte. Então vamos lá, vamos começar, né? Esse primeiro vídeo vai ser para quê? Para falar um pouquinho de que tipo de jogo é esse e para comentar as mecânicas básicas, para dar um panorama geral de como ele funciona. Por quê? Eu concordo, né, com a Tereza Cristina, que realmente é um tipo de jogo que ele não é muito intuitivo, né? Ele é um jogo que ele é bem simples, tá? Eu já falo isso, a mecânica dele é bem simples, mas ele tem uma proposta tão diferente que pra gente entrar nisso leva um pouquinho de tempo. Então vamos começar falando que tipo de jogo é esse. Tarcísio, ele é um RPG, ele é um livro-jogo, o que ele é? Ele é um board game, ele é uma mistura de tudo isso. Ele é o que a gente chama, a classificação desse jogo, ele é o Paragraph Game, ou, traduzindo, né, um jogo de parágrafo. Ele é um jogo que ele tem muitas similaridades com livros-jogos, mas ele não tem um caminho definido. Na verdade, ele tem muita liberdade, aquela liberdade do RPG. Eu já vou falar como é que funciona, em que você é totalmente livre para escolher determinadas ações, e essas ações você vai rolar os dados, vai fazer alguns testes, ela vai te levar, dependendo do resultado, para parágrafos específicos. E aí você segue o que aquele parágrafo está dizendo. Esse parágrafo ele vai acrescentar um NPC, ele vai apresentar um vilão, ele vai propor um desafio, ele vai dar uma pista. E é muito interessante porque aventuras diferentes podem esbarrar nos mesmos parágrafos, né? Mas num contexto totalmente diferente. Então, um paragraph game ele é muito parecido com um livro-jogo, só que ele tem uma liberdade muito próxima do RPG tradicional e ele tem uma jogabilidade, uma rejogabilidade muito grande. Tarcísio, além desse daqui, existem outros paragraph game? Existem sim. Na verdade, gente, esse jogo aqui, ó, The Adventures of Sherlock Holmes, ele é baseado num jogo desse cara, que é o Simon Coogan. O Simon Coogan, lá em 2004, mais ou menos, 2005, 2006, ele lançou um jogo chamado Doctor Who Solitary Story Game, que é esse daqui, ó. Olha só. Doctor Who Solitary Story Game, que era um jogo de parágrafo, um paragraph game. Eu vou chamar de jogo de parágrafo, né? Que era baseado no Doctor Who. Maravilhoso isso daqui. Só que esse jogo já era baseado num jogo anterior, lá da década de 80, que até onde eu sei, foi o primeiro paragraph, o primeiro jogo de parágrafo lançado, que foi esse aqui, ó. Que foi o Barbarian Prince, que era um jogo medieval em que você interpretava um príncipe que tinha sido destituído, a família tinha sido deposta, e você tinha 70 dias para tentar recuperar o poder. Você ficava vagando pelo reino, e aí você ia conseguindo aliados, explorando locais, encontrando itens mágicos, juntando dinheiro para conseguir recuperar o seu reino. Então aqui a gente tem uma linha. Então primeiro surgiu esse. Eu nunca me lembro se é em 1981 ou 83. Ó, 1981, por esse cara aqui, que é o Arnold Hendrick.
Então esse cara, ele tinha umas regras... os Paragraph Games, os jogos de parágrafo, eles meio que foram baseados nesse aqui. Então esse jogo é de 81, ele é muito bom, ele é uma fantasia tradicional. Então você tem o guerreiro, ele é o príncipe bárbaro do norte. Você vai encontrar fantasmas, vai explorar reinos, vai encontrar templos, tem clérigos. Ele é bem tradicional, né? Muito tempo depois, 30 anos depois, 35 anos depois, o Simon Cogan, ele revisitou o Barbarian Prince, ele pegou o modelo e criou o Doctor Who Solitaire Game. E aí, muito tempo depois, o Scott McKenzie, Steve McKenzie, Scott McKenzie é o cara que canta a música São Francisco, né? If you're going... Né? Mas esse é o Steve McKenzie, né? Ele fez um jogo baseado no Doctor Who. Então esse daqui na verdade seria o neto, o Doctor Who seria o pai e o Barbarian Prince seria o avô. Então tem uma linha aqui muito direta. Então quem gosta desse tipo de game eu recomendo conhecer esses 3 jogos, né? Mas eu tô aqui para falar do Sherlock Holmes. Então, agora eu vou falar da ambientação e depois eu vou falar de como funcionam as regras, tá bom? Esse vídeo, talvez ele seja um pouquinho mais longo, ele passa aí dos 20 minutos, não sei, vamos ver. Né? O Sherlock Holmes, ele é um personagem criado por um autor chamado Sir Conan Doyle. Na verdade, ele era o Conan Doyle e o Sir era um título, né? E foi um escritor que basicamente popularizou essa literatura de investigação que tinha começado lá com o Edgar Allan Poe, do Assassinatos na Rua Morgue, que por sinal o Iron Maiden fez uma música com esse título no primeiro disco, que popularizou também o gênero. E o Arthur Conan Doyle, ele foi muito sagaz, porque além da investigação tradicional, policial, ele criou um personagem que, além das investigações mais tradicionais e das descobertas comuns que a polícia faria, ele criou uma pessoa que teria uma capacidade de dedução absurda, de dedução e de indução, mas muito mais de dedução. Então o Sherlock Holmes, ele via uma mancha na parede, ele via um pelo no chão e ele escutava um barulho passando repetidas vezes na rua. Ele conseguia ligar essas 3 coisas e ele deduzia de que forma esses elementos participaram da cena do crime. E essa pessoa era o Sherlock Holmes. Então, muitas vezes o Sherlock Holmes ele descobria histórias inteiras apenas observando 2, 3 elementos de um cenário de uma forma muito criativa. Então o Sherlock Holmes ele era um gênio da dedução, um gênio mesmo, muito acima de tudo. Ele conseguia descobrir coisas absurdas através de pequenos detalhes nas pessoas, nas cenas e nas descrições. E isso explodiu, né? Foi um sucesso muito grande. E não só isso, como o Conan Doyle, ele criou personagens que circulavam em volta do Sherlock Holmes muito memoráveis. Então, primeiro ele criou um sidekick, né, que seria um ajudante do Sherlock Holmes, que era o Watson. E o Watson era um personagem muito peculiar, muito interessante, e que por mais que não tivesse a inteligência do Sherlock Holmes, ele era um auxílio do Sherlock Holmes em vários momentos. Porque o Sherlock Holmes ele era uma pessoa muito complexa. Ao mesmo tempo que ele tinha essa capacidade, essa inteligência, quando ele não estava sendo desafiado, ele tinha uma letargia muito grande, um certo niilismo. Então ele ia lutar boxe, ele era um cara meio problemático, ele usava certas substâncias. Então tem essa também, o Sherlock Holmes, além de um gênio da investigação, ele tinha muitas camadas, ele não era só uma pessoa, um personagem superficial. Isso ajudou muito. E acima de tudo, o Conan Doyle criou uma espécie de nêmesis, um arqui-inimigo, que seria o Moriarty, que seria um vilão tão famoso quanto... tão inteligente quanto o próprio Sherlock Holmes, quiçá mais inteligente ainda. Então, o Sherlock Holmes ele meio que mas ele enfatizou essa coisa que a gente veria se tornar muito
popular na época dos quadrinhos, né? Que tem essa questão de ter um nêmesis, de ter um inimigo muito declarado que funciona como uma espécie de contrapeso do herói. Então, o Steve Mackenzie, ele pegou toda essa literatura que entrou em domínio público, afinal, o Conan Doyle ele já escreveu isso há muito mais do que as leis de domínio público. O que significa uma obra entrar em domínio público? Quer dizer que você pode criar obras derivadas, você pode criar novas histórias do Sherlock Holmes, publicar, fazer o que você quiser, inclusive comercialmente, lucrando com isso, sem precisar pagar direito autoral para ninguém. Isso que é o domínio público. Isso varia de país para país, alguns países são 70 anos, outros países são 80, 90, vai depender muito. Mas a verdade é que os livros de Sherlock Holmes eles são bem antigos e o personagem já está em domínio público Sherlock Holmes. O personagem já está em Sherlock Holmes. Eu estou bem gripado, eu tomei vacina da gripe e vacina do Covid, hoje é a 5ª dose, então eu estou bem grog. A gripe mais as vacinas, né, mais os remédios que eu estava tomando, então me desculpa aí por esses lapsos, tá bom? E aí a gente chega nisso. O Steve Mackenzie ele decidiu colocar tudo isso dentro de um jogo de parágrafo, nos moldes do Barbarian Prince e do Doctor Who Solitaire Story Game. Então, primeiro, deixa eu mostrar para vocês. Você precisa de 3 livros. Agora eu vou entrar na parte prática. Eu vou explicar como joga isso, tá bom? Depois de 11 minutos enrolando, eu cheguei em como jogar isso. Primeiro, você precisa baixar esse material e ler esse material. Não é apenas um livro. E não basta você baixar só um, você precisa de 3 livros. Então agora a minha tela vai entortar um pouquinho, mas é pouco tempo, tá? Primeiro, desculpa, você precisa desse aqui que está aí na tela, que é o livro de regras, né? Então ele tem essa capa, né? Essa é a 2ª edição, eu acho que não tem a 1ª edição disponível. Aqui você tem esse livro aqui, com a capa azul, você tem 2 momentos do jogo. Você tem o livro de regras, já eu vou voltar nisso, que eu vou explicar como funcionam as regras. Porque o que acontece? Ele é um RPG, então você tem o seu personagem. Então você constrói o seu personagem, ele tem valores, que são os traits, que seriam as características, você tem as skills, que seriam as habilidades, e aí você tem pontos de vida, você pode criar ele, você pode escolher as suas habilidades, as suas qualidades e os traços, né, as características. E tem também o Watson, que ele é quase que um NPC que você também pode controlar em alguns momentos. E aí você tem as ações, como é que funciona, as resoluções de ações, os testes. Já vou voltar nisso que eu vou explicar isso a fundo, né? Não é complexo. Ele parece complexo porque ele é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a encontrar quando o assunto é jogo de interpretação. E nesse mesmo livro você tem as aventuras. Esse que é o mais interessante. Então as aventuras, o que são as aventuras? São os casos que você vai investigar. Cada um vai ter um local, uma proposta. A aventura 1, por exemplo, ela se passa na cidade de Westminster, London, né? Então aqui, ó, vou fazer uma tradução aqui, ó. Você acabou de chegar em Londres, né? Através de uma diligência, você não precisa de dirigir tão longe, tem os caminhantes usuais, aquela coisa natural de Londres, e aquele local para onde todas as pessoas do reino são irresistivelmente sugadas. Então, elas começam em Londres, você acabou de chegar lá, sei lá que você está viajando alguma coisa, e aqui você tem a aventura. Toda aventura ela tem 6 elementos. Vilões, personagens, eventos ligados ao Holmes, eventos ligados ao Watson, você tem eventos de pista e você tem eventos de lugares. Essa é a característica, a gente já vai ver. Mas quando é que vai ser um, quando é que vai ser outro, como é que funcionam essas tabelas? É muito simples, mas vamos lá. Então primeiro você precisa baixar esse livro, tá? Esse livro ele vai ter, vamos ver quantas páginas. 19 páginas, ele é curtinho, então as regras mais aventuras dá 19 páginas, né? Além disso, gente, deixa eu abrir aqui, eu sei que vai ficar um pouquinho de lado, tá?
você precisa de outros 2 livros para jogar esse jogo. Você precisa ter esse aqui, que é o livro de memórias. O que é o livro de memórias, né? Esse livro, ele vai ter os personagens que vão aparecer, os encontros. Então, esse livro, ele vai ter os parágrafos em si. Então, basicamente, os parágrafos, é um jogo de parágrafo, eles vão estar nesse livro aqui, de capa meio vermelha, meio alaranjada aí. Então, é aqui que vai estar, que a aventura vai sendo construída. Lembrando que aventuras diferentes podem ter os mesmos parágrafos, né? E além disso, a gente precisa desse aqui, com essa cor meio verde acinzentada, que é o livro dos vilões. Toda a história, todo caso, ele vai ter, toda aventura, né? A gente chama de caso aqui, ele vai ter um vilão. Basicamente é isso, você investiga até você descobrir o vilão e depois você tenta enfrentar e vencer esse vilão de qualquer forma possível. Então vamos voltar lá e vamos ver como é que isso se passa. Então, gente, o primeiro passo aqui é construir o seu personagem, né? Vamos dar uma olhadinha ali. O seu personagem, ele tem algumas características, que é Brains, Brawn and Bravery. Essas são as qualidades, as qualities. Elas já vêm definidas. Você aqui já tem a sua quantidade, que nem o Sherlock Holmes, ele começa com Brain. O que é Brain? É o cérebro, a mente, a capacidade dele. O máximo que você vai ter é 12. O Sherlock Holmes, ele tem 9, que é um dos valores mais altos que você vai encontrar. Ele tem Brawn. O que é Brawn? Né? Que é a parte física do personagem, a capacidade dele de correr, a capacidade dele de lutar. Então é tudo que tem a ver com ações físicas. No caso é 5. Não é tão alto, mas não chega a ser tão baixo. E ele tem o Bravery. O que é Bravery? É a coragem. Quando você precisa demonstrar coragem, força de vontade. Aí você tem 7, enquanto Sherlock Holmes. Além disso, você tem os traits. Os traits seriam as características, né? Eu tinha falado de skills, mas não, é traits. Então você tem uma lista que você pode escolher 3. Aí cada um desses traits ele conta como 1. Então, por exemplo, você tem atenção, que é o aware, carisma, você tem delay britânica, disfarce, corrida, thief seria roubar as coisas, eu não me lembro, não é subterfúgio. Tracking, que é seguir traços, ciência, literatura fantástica, armas e história. Você pode escolher 3 e aí você tem essas características que você escolheu em um ponto. Elas vão ser bem interessantes, tá? E além disso, você tem 4 Lucky Points, que são os pontos da sorte. O que esses Lucky Points fazem? Em vários momentos, qualquer momento, você pode gastar um ponto da sorte, um Lucky Point, para rolar qualquer rolagem de dados que você não tenha gostado do resultado. Isso pode ser no meio de um combate, isso pode ser na hora de rolar um encontro, na hora de rolar na tabela de aventura. Então é isso. Como é que funciona? Ó, são diferentes os qualities, as qualidades, que é o Brawn, o Brain e o Bravery. Você tem que jogar 2d6 e tirar um número menor ou igual a isso. Então, por exemplo, Sherlock Holmes ele tem Brain, cérebro 9. Toda vez que ele precisa fazer um teste de inteligência para investigar algo, para descobrir algo, ele vai rolar e ele tem que tirar 9 ou menos. Se tirar mais, ele falhou. E os traits, que seriam aquelas 3 que você escolheu, né? Como é que funciona? Esse você tem que rolar além. Ele vai dar no meio do encontro, por exemplo, faça um teste de carisma 7. O que significa? A dificuldade do teste de carisma é 7. Então você vai rolar 2d6, vai rolar o tanto que você tem nesse trait, nessa característica, no caso carisma 1. Todo personagem começa com 3 em 1. O máximo que uma característica pode chegar é 3. Então no começo você sempre vai rolar 2d6 mais 1 por essa característica. Ai, mas e se eu não tiver esse traço, essa característica? Por exemplo, ele está pedindo um teste de história, mas eu não escolhi história. Então você rola como se fosse 0, você só conta com o valor do dado.
E aí você rola 2d6, se você tiver algum ponto nessa característica você soma, e o valor tem que ser igual ou maior do que a dificuldade. Então, por exemplo, ele fala, você vai para um parágrafo que fala, você encontra um livro antigo, faça um teste de história 9. Quer dizer que a dificuldade desse teste é 9. Você vai rolar 2d6, rolar qualquer pontuação de história que você tenha. No começo, caso você tenha escolhido história 1, o resultado dos 2d6 mais o valor de história, no caso 1, tem que ser 9 ou mais, senão você falhou. E aí o próprio parágrafo vai te dizer o que acontece depois disso. Legal. Como a gente acha esses parágrafos, Tarcísio? Já estamos aqui para 20 minutos, vai ser longo esse vídeo, não adianta. Né? Bom, gente, para entender onde é que estão esses parágrafos e como é que a gente vai nele, a gente tem que entender como é que é o fluxo do jogo. O jogo são 12 turnos e todos os turnos eles têm a mesma estrutura. Então o primeiro passo é escolher uma aventura. Né? Você vai escolher uma aventura, tem como rolar para escolher aqui, né? Tem um quadro em que você rola, ou você pode simplesmente apontar e falar essa daqui. Não tem uma ordem certa das aventuras. Você pode jogar a aventura A002 primeiro do que a aventura A001. Não precisa jogar na ordem, gente, tá? Elas estão na ordem aqui só porque não dá para colocar tudo junto ao mesmo tempo. Não existe uma ordem de aventuras. Então vamos supor que eu escolhi essa daqui, ó, a aventura A002, que se passa no sul de Londres, né? Então eu acabei de deixar meu último caso e eu estou nesse local aqui. Então qual que é o ponto? Todo o turno ele vai ter dois momentos. O primeiro momento eu vou escolher uma ação. Vamos lá ver as ações disponíveis. O que é uma ação? São as coisas que eu posso fazer. Então o primeiro passo é escolher uma ação. Quais são as ações? Olha só. Eu posso escolher prender o vilão, mas para fazer isso eu tenho que conhecer o vilão. E eu começo a aventura sem conhecer o vilão, e depois que eu conheço o vilão, eu tenho que saber qual que é o objetivo do vilão. Então, eu só vou conseguir cumprir a minha missão exatamente se eu cumprir isso. Primeiro eu tenho que tentar descobrir quem é o vilão, depois eu tenho que descobrir qual foi o motivo do vilão. E ao mesmo tempo eu vou descobrindo elementos do crime. Então, ó, eu posso tentar prender o vilão. Isso provavelmente vai ser depois, não vai ser no primeiro ou segundo turno que você vai fazer isso. Buscar informação. Essa é uma das ações que você pode fazer desde o começo. Descansar. Descansar é caso você esteja ferido, você precise de algum treino, de algum tratamento. O Watson, ele tem alguns pontos de medicina, você pode escolher essa ação para recuperar pontos de vida. Você tem o explorar, você vai sair procurando pela cidade pistas. Research, que é a pesquisa, você vai numa biblioteca ou consultar os seus documentos. Você tem a espera, que é quando você acha que o vilão ele está bolando alguma coisa e você vai esperar ele agir primeiro para você tentar entender melhor. E você tem o investigar. O que acontece? Cada uma dessas ações você vai escolher, mas não todas estão à sua disposição o tempo todo. Por exemplo, para tentar prender, attempt arrest o vilão, você tem que conhecer a identidade do vilão e o motivo dele. Né? Conforme você vai descobrindo o vilão, o motivo, você vai ganhando alguns pontos que são chamados de SM, que é o Solve Modifiers, que são os modificadores de resolução. Quando você vai tentar prender um vilão, você vai rolar 2d6 e você vai rolar o tanto de pontos, esses Solve Modifiers, que você conseguiu obter ao longo da aventura. Quanto maior esses pontos, mais provavelmente você vai conseguir prender esse vilão. Só que o que acontece? Tudo tem um risco. Se você rolar e tirar 2 ou 3, o seu personagem, o Sherlock Holmes, morre. Se você tirar 4, um aliado aleatório do Sherlock Holmes morre. Quanto mais alto o valor, melhor e mais favorável vai ser a ação. Então, geralmente,
Até o 8 são consequências negativas ou neutras quando chega lá no 7 e no 8. Do 9 para frente são consequências positivas. Então isso lembra muito os jogos Power by the Apocalypse. Mas lembrando que isso vem lá de 81 do Barbarian Prince. Tá? Um outro exemplo de ação, explorar. Né? Essa daqui é a ação padrão. Eu vou explorar, vou passear, vou tentar investigar o caso. Então eu escolho essa ação. Aí eu vou rolar 2d6 e vou adicionar um ponto para cada tracking, né, seguir pistas que eu tiver. O que acontece? Você começa com um ponto caso você tenha escolhido o tracking. Só que quando você faz aliados, como é que se faz um aliado? Quando você é direcionado para algum parágrafo que fala que você encontrou alguém, você pode fazer um teste de carisma, geralmente dificuldade 7. Se você passar, essa pessoa se torna a sua aliada. Ou seja, ela começa a te acompanhar naquela aventura. Então, se essa pessoa tem alguma pontuação de tracking, você junta o seu ponto mais um ponto dessa pessoa para ter o resultado final. E quanto mais alto, melhor. Muitas vezes, quase sempre, você começa então escolhendo uma ação. Você escolhe a ação, você rola, e aí ela vai te dizer o que acontece. Geralmente, essa coisa ela vai te dizer que tipo de evento acontece. Então, por exemplo, você tirou 2 aqui no explorar. Decidi que eu vou explorar. Eu tenho 1 de tracking, seguir pistas. Rolo 2d6, caiu 8. Não, caiu 8. 8 mais 1 dá 9. Então eu vou aqui no resultado 9. Ó. Você descobre pistas que você precisa investigar. Então, ó, você pode escolher esta ação, investigar, no seu próximo turno, mesmo se um vilão não tiver sido revelado. Porque o investigar, em maneira geral, eu só conseguiria se o vilão tivesse sido revelado. Vamos supor que eu não tenho tracking, eu rolo o dado, caiu 1 e 1. 2d6, caiu 2. Eu encontro o vilão. Aí ele está falando, ó, role um evento de vilão. O que isso quer dizer? Quer dizer que na aventura que eu escolhi, eu vou vir aqui na linha de vilão. Tá vendo aqui, ó, vilão, 2d6. 1, 2, cada uma tem uma referência. C211. Então, ó, ele falou aqui, eu tirei 2, ele falou que eu tenho um encontro com o vilão. Eu rolo, deu 4. O 4 é a referência C238. Então eu vou ter um encontro com esse cara. Onde é que eu vou ver isso? Eu vou lá no livro de vilões e vou procurar a referência C238. Então vamos lá no livro do vilão. Só esperar carregar aqui. E vamos ver essa referência C238. Quem que é o vilão que eu acabei de ter um encontro com ele? Ó, começa no 201, então vai demorar para chegar no 238. 224. 232, estamos quase. Então o vilão da minha aventura é esse cara aqui, é o Eduardo Lucas. Você encontrou Eduardo Lucas, também conhecido como Henry Forney. E aí ele dá uma descrição dessa pessoa, ele dá as características, ele tem cérebro 7, a característica física dele é 7, a coragem dele é 5, e aqui, ó, ele sempre vai dar 3 diferentes formas de encontrar com ele. Se você veio aqui por causa de uma pista, né, aí você vai ler um. Você veio aqui porque você teve um evento de vilão, que foi o nosso caso. Aí você vai ver as opções aqui no 2. E você tem 3 formas de enfrentar qualquer vilão. Dedução. Né? Você pode tentar deduzir o que aconteceu. Você faz um teste aqui que ele está especificando. Eu não vou entrar muito em detalhes nos testes, que esse vai ser o tópico do próximo vídeo. Você pode se esconder e seguir ele sem que ele saiba. Isso é arriscado, mas isso pode trazer muitos ganhos. Ou você pode tentar lutar contra ele, lutar fisicamente contra ele, aprisionar, derrubar, imobilizar alguma coisa, que é a opção mais arriscada, mas que também pode ser a mais rápida. Todo o vilão ele tem essas características. Né? Vamos voltar lá para o nosso livro de regras. Então, o primeiro passo, gente, vai ser escolher uma ação. Escolher uma ação, você vai rolar na tabela dessa ação.
caso você possa, né? Não toda ação. Então, gente, esse livro ele precisa ter um domínio razoável do inglês, tá bom? Infelizmente ainda não tem tradução e eu não sei se em algum momento terá, né? É um material muito extenso, seria muito tempo para traduzir isso. Eu já pensei em traduzir isso, mas realmente assim é uma quantidade de tempo e de esforço que infelizmente eu não tenho e eu duvido que alguém tenha, né? Beleza, escolheu a ação, resolveu ela, rolou lá, ela te mandou para algum lugar, você vai lá na... Toda vez que você escolher uma ação, ou ela vai te dar alguma consequência negativa, perca um ponto de brain por causa disso, mas ela também pode direcionar. Agora você vai ter um evento de pista. Aí você vai lá na sua aventura e vê onde tem um evento de pista, que é o clue. Aí você rola e procura referência. Ah, não, vai ter um evento de lugar. Você descobre um lugar para ser explorado. Vem aqui em location. Você encontrou um personagem. Você vai rolar aqui em character. Então você pode jogar a mesma aventura muitas vezes, que a mesma aventura nunca vai ser igual a outra. Inclusive, se você jogar a mesma aventura mais de uma vez, pode ser que cada uma delas o vilão seja outro. Terminou de resolver a sua ação, ainda não acabou o turno. Aí você tem que rolar um negócio que é chamado de Encounter Matrix, que é a matriz de encontro, que parece ser complicado, mas é essa tabelinha aqui, ó. Então o que é Encounter Matrix? É uma tabela que você vai rolar para ver se alguma coisa acontece independente da sua escolha. Então, por exemplo, vai depender do turno. Se for do turno 1 até o 4, você vai rolar aqui nessa primeira coluna. Você faz duas rolagens. Então, primeiro está falando aqui, ó, during turn 1 to 4. Então, durante os turnos 1 até o 4, um evento ocorre em uma rolagem de 7+. Então, primeira coisa a fazer, rolar 2d6. Se o resultado for 7 ou maior, acontece um desses eventos. Um vilão, um evento do Holmes ou um evento do Watson, personagem ou local. Se o resultado for 6 ou menos, nada disso acontece. Você simplesmente pula para o próximo turno e escolhe a próxima ação. Gente, se estiver ficando confuso até agora, vai ter o gameplay na parte 3, tá? O gameplay completo. Se caiu 7 ou mais, aí você vai rolar um D6. Caiu 3, você vê aqui, ó, 3, Watson. Aí você vai na aventura que você estiver jogando e procura a linha Watson. É um D6? Sola um D6 e vê qual que é a referência, né? Feito isso, você vai no livro correspondente lá dos encontros, né? Vamos supor que eu rolei aqui, ó, teve um evento Watson. Caiu o número 3 no dado, o M412. Vamos lá ver o que é o M412. É um evento que de alguma forma tem a ver com o Watson. Então vamos ver aqui, M412, será que é isso? Bom, eu não sei qual que era. Eu não lembro se é 412 ou 432, mas ó, 412. Ó, você encontra a senhora Hudson. Aqui, ó. Ela é a governanta da casa, né? As habilidades culinárias dela são muito limitadas, mas ela tem boas ideias de café da manhã, né? Ela nunca se juntará a você como aliado. Então, no caso dela, não adianta você fazer aquele teste, porque está falando, ela nunca vai se juntar. Toda vez que você encontrar a senhora Hudson em uma aventura, você pode retornar para 221B Baker Street, que é o endereço do Sherlock Holmes, next turn, no próximo turno, e ganhar mais um se você for investigar ou pesquisar. Então você não pode simplesmente voltar para o seu local, você tem que encontrar algum evento que te permita isso. E muito interessante como cada evento ele vai fazer a história andar. Bom, resolveu isso? Aí você considera o turno acabado. Esse foi o turno 1. Vamos lá para o turno 2. Como é que funciona o turno 2? Eu vou escolher uma nova ação. Explorar, eu vou investigar, eu vou pesquisar, eu vou descansar porque eu me feri, eu vou tentar prender o vilão porque eu já descobri o que ele é e tudo mais, né? E você vai perceber
que conforme você vai tendo os encontros, você vai somando ou perdendo o Solve Modifier, que é a modificação de resolução, né? Quando o seu valor do Solve Modifier ele for igual ao valor do motivo do vilão, você pode enfrentá-lo, né? Você pode enfrentar ele antes? Você pode, mas antes de ter essa questão, você tem algumas penalizações, né? Mas quando você tem esse valor que te permite enfrentá-lo ele realmente, no final fica tudo mais fácil. Então você pode tentar prender o vilão sem ter esses modificadores, né? Os eventos vão te dizendo o que é. Ou você pode investigar cada vez mais. Parece complicado? É porque é complicado, mas assim, ele é complicado até a gente jogar, gente. Vocês vão ver que ele é bem simples. Eu vou deixar aqui nos comentários o gameplay que eu fiz do Doctor Who Solitary Story Game. Ele não é a ambientação de Sherlock Holmes, logicamente, mas a estrutura do jogo é muito igual. As regras são muito iguais, até a forma como o personagem faz testes são as mesmas, né? Então, galera, as regras do Doctor Who e do Adventures of Sherlock Holmes são as mesmas, tá bom? Bom, gente, então é isso. Esse foi o primeiro vídeo. Ele ficou bem longo, né? 36 minutos. O segundo vídeo eu vou esmiuçar um pouquinho mais as regras, vou falar mais em detalhes, e no vídeo 3 vai ter um gameplay, tá bom? No vídeo 2, eu sei que esse vídeo ficou bem confuso, no vídeo 2 ficou tudo um pouco mais claro, e no vídeo 3, no gameplay, fica sossegado, porque ele é um jogo que ele é um falso difícil, ele parece difícil porque ele é um jogo diferente. Mas na verdade ele é bem simples, ele é muito mais simples do que as regras do D&D, ou do GURPS, ou de um vampiro, por exemplo. A gente se vê até o próximo vídeo.